Pronto, gravando. Bom, pessoal, seu notebook travou, Cibele? Desde a aula de Vinícius que tá travando? Mas eu vou gravar de qualquer forma, Cibele. E aí, se acontecer qualquer coisa, você pode assistir a aula gravada depois, tá? Eu tô gravando a aula para vocês não perderem. Tá bom. Então, hoje, na verdade, eu acho que é a nossa antepenúltima aula teórica. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Acho que é a nossa antepenúltima aula teórica. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar, então, de 3 condições. Nós vamos falar de tromboembolismo pulmonar, nós vamos falar de câncer de pulmão e vamos falar de insuficiência respiratória aguda, tá certo? Então, hoje nós vamos falar. São 3 condições rápidas de falar, por isso que eu coloquei as 3 juntas. E, enfim, né? Vamos começar. E esses negócios, meu filho, de cirurgia, de não sei do que, eu sou ótima para falar. Porque, por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, né, é tipo um dos principais medos e um dos principais riscos da cirurgia plástica, né? Então, vou falar para vocês durante a aula, que aí eu já vou contando o caso, né? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar primeiro do tromboembolismo, depois nós vamos falar do câncer e por último nós vamos falar da insuficiência respiratória. O que seria então o tromboembolismo? O êmbolo, na verdade, o trombo, na verdade, é quando eu tenho um coágulo em alguma parte, né, do meu corpo, meu sangue coagula, forma uma placa ali em alguma parte do meu corpo. Então eu chamo isso de trombo. O sangue que está circulando dentro dos vasos, ele coagula por algum motivo e esse sangue coagulado, ele forma uma plaquinha, ele forma um trombo. O trombo, esse trombo, ele fica ali parado. Se ele começar a se deslocar, se ele soltar ali da parede do vaso e começar a se deslocar pelo corpo, a gente chama ele de êmbolo. Então, o tromboembolismo pulmonar é um deslocamento do êmbolo, desse êmbolo, né, desse deslocamento do trombo, que virou um êmbolo, em consequência de uma trombose venosa profunda, que é a TVP, que é a principal causa, né, de formação de trombo, que é quando a gente tem, então, esses coágulos, esses trombos, essas placas coaguladas na perna, e esse êmbolo, então, vai em direção ao sistema respiratório. Por isso que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. É o trombo que se desloca virando o êmbolo e vai parar no pulmão, ok? Então, eu tenho aqui, ó, olha para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, um trombo se formando. Olha o trombo aqui formado. Eu tenho um monte de sangue que tá vendo? Tá sendo coagulado e tudo. Um pedaço desse trombo se soltou. Olha lá, ó. Ele vira um êmbolo. Aqui, nesse vaso dessa grossura, ele não é um problema. Ele vai ir, né, circulando, circulando, circulando. O problema é quando ele chega em vasinhos mais finos, por exemplo, no pulmão. Porque ele passa ali pela veia cava, né? Vem aqui pelas veias cavas inferiores, a veia cava é grossona, é calibrosona, passa pelo átrio, pelo ventrículo, sai pela artéria pulmonar, que também é super calibrosa, super grossona, não tem problema nenhum. O problema é quando esse êmbolozinho, né? Esse coágulozinho, vai lá para o pulmão, né? Esse sangue vai lá para os capilares do pulmão, mais fininhos, para ser oxigenado. E aí, quando ele vai passando aqui por esses vasos mais grossos, à medida que ele vai chegar em vasos mais finos, porque os vasos vão ficando cada vez mais fininhos, chega uma hora que ele entope esse vaso. E aí, esse é o grande problema, né? Pode levar à morte daquela parte do pulmão, né? A um infarto pulmonar. Então, quais são as condições para a instalação da trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda, que é a causadora, né, que é a grande desencadeadora do tromboembolismo pulmonar. Então, por que forma esse trombo lá nas veias profundas da perna? Primeira coisa, estase venosa é você ficar muito tempo com a perna parada.
Então, pacientes, por exemplo, que ficam muito tempo no leito, que ficam muito tempo acamados, são pacientes que têm mais chance de desenvolver trombose venosa profunda. A alteração da coagulabilidade. Então, por exemplo, alguns pacientes que por algum motivo, ou por uso de medicamentos, ou por alguma substância no corpo, que aumenta o número ali de plaquetas, aumenta a taxa de coagulação, esse sangue pode começar a coagular ali dentro da perna do nada, por causa dessa alteração da taxa de coagulação do sangue. Ou por uma lesão endotelial, do endotélio da parede ali da artéria, né? Você tem ali uma lesão da parede da artéria ali dentro, essa lesão gera o quê? Processo inflamatório. Processo inflamatório gera o quê? Vamos coagular, vamos depositar fibrinogênio nessa lesão. E forma o trombo ali. Então, esses 3 motivos que a gente chama de tríade de Virchow são os 3 grandes motivos, 3 grandes condições que pode levar à instalação da trombose venosa profunda. E uma vez o trombo formado ali nas veias, né, na perna, esse pode deslocar um pedaço desse trombo, desagarrar, né, um pedaço desse trombo, e ele começar a deslocar, a caminhar pelo corpo, e aí ele passa a se chamar êmbolo, e esse êmbolo, quando ele caminha nas veias, né, nos vasos de grande calibre, mais grosso, não tem problema nenhum, mas quando atinge os vasinhos mais finos, ou seja, sai ele da perna, vai voltar para o coração através da veia cava, a veia cava é grossona, tudo ótimo, passa pelo coração, que é grande, sai pelas artérias pulmonares também, que é calibrosa, e vai caminhando, né? O primeiro local que ele vai encontrar vasos mais finos é no pulmão, porque é onde o sangue vai ser oxigenado através lá dos capilarezinhos. E aí, por isso que a trombose venosa profunda tem grande correlação com o tromboembolismo pulmonar. Quais são, então, as situações de risco, né, gente? Alta predisposição a cirurgias de ossos longos ou de grande porte. Minha cirurgia não é de grande porte, mas é uma cirurgia que descolou, né, a pele, que foi um procedimento abdominal, das costas, das coxas e do bumbum. Então, ele é um procedimento que gera um quadro inflamatório generalizado no meu corpo, né? Poxa, descolou toda a minha pele ali da gordura, né, da camada de baixo da gordura, tirou a gordura, o corpo entende isso como uma agressão muito grande. Então, o meu corpo, nesses próximos dias, ele está trabalhando, inflamando todas essas regiões, por isso que a região fica edemaciada, fica inchada, fica roxa, porque todas essas regiões estão inflamadas, porque meu corpo está tentando se recuperar dessa agressão. E aí, claro, o corpo se recupera com processo inflamatório, com cicatrização, com coagulação, com fibrinogênio. Então, após quadros cirúrgicos, pode acontecer de ter trombose venosa profunda. Esse, na verdade, é o maior risco que a gente tem nesse tipo de cirurgia. Quando as pessoas morrem aí por outros motivos, ou porque perfurou algum órgão, ou porque deu algum outro problema, né? Anestesia no coração. Pode acontecer? Pode, gente, mas é raro, raríssimo. Hoje em dia as cirurgias são muito, muito seguras. Em quais condições, né? Se os médicos forem bons profissionais, se eles seguirem todos os protocolos de segurança, se a operação for dentro de um hospital, porque se você tiver, por exemplo, uma reação à anestesia, rapidamente isso é controlado dentro de um hospital. Se você tiver uma queda de pressão, se você tiver qualquer problema, rapidamente você tem outras especialidades dentro do hospital, isso vai ser rapidamente contornado. Quando você está em clínicas, você não tem nem aparelho de ressuscitação, você não tem outros profissionais, você não tem nada ali do suporte necessário para o atendimento em caso de uma complicação simples. Uma complicação simples dentro de uma clínica se torna uma complicação muito perigosa, porque você não tem recursos ali dentro. Então, a minha segurança, eu tinha uma segurança muito grande por causa disso, porque eu sei que hoje eu era um profissional extremamente competente, inclusive hoje ele adiou minha cirurgia porque ele teve uma outra urgência, um outro compromisso, que era um outro paciente, porque ele ia estar viajando num congresso, hoje ele está num congresso nos Estados Unidos, sobre cirurgias plásticas, onde ele está dando palestras. Então, primeiro, eu sabia que era um profissional muito foda, dentro do Madre Teresa, que é um dos hospitais de referência aqui em Belo Horizonte. Então, assim,
qual que é a grande preocupação de qualquer médico, de qualquer cirurgião, mesmo ele, né, mesmo estando com todos os procedimentos seguros e tudo? É a trombose venosa profunda, porque eu tô passando por uma cirurgia, e não só no dia da cirurgia, mas nesses próximos dias. Então, uma das coisas, eu uso meia compressiva, né, tô usando a meia compressiva desde domingo, que eu fiz a cirurgia, e eu tô tomando, comecei na segunda e vou parar na sexta-feira a tomar um antitrombolítico, que é um medicamento que evita a formação dos trombos, né, ela diminui a minha taxa de coagulação, então evita a formação dos trombos e evita que eu desenvolva, né, esse tipo de sintoma. Então, a gente tomando os cuidados certinhos, claro que é tudo contornado. Mas hoje a principal preocupação de uma cirurgia plástica, por exemplo, é a trombose venosa profunda. Ah, eu tenho medo da anestesia, ah, eu tenho medo do corte, ah, eu tenho medo do... Nada disso é preocupação hoje em dia para um cirurgião plástico competente. A única coisa que ele não tem como contornar 100% é a trombose venosa profunda. E a gente toma todas as medidas para não deixar que isso aconteça, né? Claro, um paciente também com lesão medular é um paciente com alta predisposição, moderada predisposição, pacientes com câncer, contraceptivos, né? A gente sabe sim que hoje o uso de... Gente, eu nunca tomei... Como que chama o que a gente toma, gente, para não ter filho, pelo amor de Deus? Anticoncepcional. Cristo Redentor, a cabeça tá ótima, né? Anticoncepcional também tem risco associado moderado com o risco, né, de desenvolver trombose venosa profunda. Reposição hormonal, né, as mulheres lá na misericórdia. Gente, pelo amor de Deus. Isso foi depois do Covid da gravidez. Menopausa. Trombofilia, que é uma condição que a pessoa já tem uma predisposição maior à formação de trombos. Pacientes que fazem cateterismo, artroscopia, a gente já falou, né, do cateterismo. A artroscopia é um exame para ver dentro da articulação. E baixa predisposição, o paciente quando fica muito tempo imobilizado, idade avançada, gravidez, né, então eu passei por uma gravidez há pouco tempo, também tive predisposição, né, a ter, graças a Deus não tive, obesidade e veias varicosas. E aí, quais são os sintomas, então, do tromboembolismo pulmonar? Eu tenho um êmbolo, uma placa tampando uma parte do meu pulmão. Então, a primeira coisa, tem menos sangue sendo oxigenado. Então, esse paciente vai ter dispneia. Esse paciente pode ter dor torácica, porque a gente vai ver que uma parte ocluindo, uma parte do meu pulmão tá faltando oxigênio também, não tá chegando, não tá oxigenando. Esse tecido tá morrendo, esse tecido tá gritando, pelo amor de Deus, me traz oxigênio. Então, o paciente vai ter dor torácica, pode ter hemoptise, né, que é a perda de sangue pelo nariz. Se ele tem dispneia, se ele sente a falta de ar, o que ele vai fazer? Vai tentar aumentar a frequência respiratória para conseguir colocar mais ar para dentro. E a taquipneia também leva a uma taquicardia, que é uma aceleração do coração. Ele pode ter tosse e também pode ter febre. Como que a gente faz o diagnóstico? Principalmente por exame de imagem. Então, é raio-x, arteriografia pulmonar, que é um exame, como se fosse um raio-x próprio do pulmão, onde injeta contraste para ver as artérias, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, aqui, ó, a gente consegue ver uma área onde tá acumulando sangue, né? Então, na verdade, o sangue não tá passando, ele tá se acumulando, ele tá entrando em estase aí nessa região. O melhor dos melhores exames que a gente tem é o que a gente chama de cintilografia pulmonar. A cintilografia pulmonar, ela vai te mostrar certinho toda a irrigação do pulmão. Problema é que não é todo local que faz e é um exame extremamente caro. Então, nem sempre a gente consegue. Mas o que a gente pode observar aqui, ó, é onde eu tenho uma área muito menor de perfusão. Estão vendo? Então, lembra que eu tenho a ventilação e a perfusão. A perfusão é a área onde eu tenho a troca, não é isso? Então, aqui eu tenho uma área com muito menos troca. Aqui uma visão anterior, aqui numa visão posterior. Então, o pulmão esquerdo do paciente comprometido, que é onde está tendo menos perfusão, ou seja, menos trocas gasosas. É onde o êmbolo está instalado.
Quais são as consequências, então, do tromboembolismo pulmonar? Como eu disse para vocês, olha lá, eu tinha um trombo que soltou, né, desagarrou um pedaço, esse trombo chama êmbolo, esse pedacinho. O êmbolo vai caminhando. Entrou pela veia cava, passou pelo coração, saiu pela artéria pulmonar, chegou no pulmão. Só que aqui o vaso era muito mais calibroso. Quando chega num vaso mais fininho, ele entope, ele para e ele não consegue mais continuar. E ele não consegue mais continuar e nem o sangue que tá para trás dele também passa. Então, daí para frente, eu vou ter o quê? Um espaço morto, um espaço que não tá recebendo sangue. Se o espaço, né, eu tenho um espaço no meu pulmão que não tá recebendo sangue, eu vou começar a ter déficit, né, uma redução da quantidade de oxigênio que tá chegando. Se eu tenho um espaço morto que não está sendo oxigenado, eu tenho uma redução da quantidade de oxigênio. Essa redução da quantidade de oxigênio leva o paciente ao quê? A tentar hiperventilar. Então, ele aumenta a frequência respiratória. Ele começa a hiperventilar, aumentar a frequência respiratória na tentativa de colocar mais oxigênio para dentro. Só que não adianta, né, gente? Não adianta porque eu tenho uma oclusão. Então, essa oclusão leva ao infarto pulmonar. O que é o infarto pulmonar? É a morte de uma área ali do tecido pulmonar. Esse tecido morreu, não tem o que fazer, morreu, tá morto. O que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar o coração, principalmente o ventrículo direito, que a gente falou isso na aula passada. Quando o problema é no pulmão, o que acontece? O ventrículo direito é o primeiro a sofrer em relação ao pulmão. Eu fico com esse sangue voltando, porque ele não está passando, o sangue vai voltando, e ele volta para onde? Para o ventrículo direito. Se o sangue que está querendo passar não está mais passando, ele começa a estagnar, ele começa a acumular, e ele acumula no ventrículo direito. O ventrículo direito começa a ficar cheio de sangue, começa a ficar sobrecarregado, e ele pode, inclusive, ir à falência, né? Não contrair mais, não bombear mais, morrer mesmo. E aí, o que a gente faz? Qual que é o tratamento, então, do tromboembolismo pulmonar? Para insuficiência cardiorrespiratória, o que você tem que fazer? Dar oxigenoterapia para esse paciente, aumentar o suporte de oxigênio e, obviamente, desobstruir esse vaso. O tratamento medicamentoso é o antitrombolítico, né? Ou o anticoagulante, que é, por exemplo, o medicamento que eu estou tomando até hoje. Então, o objetivo dele é evitar o crescimento de trombos, né? Ou a formação de novos trombos. Então, é isso. Meu médico não quer que formem-se trombos em mim. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia grande e eu tenho a possibilidade, uma vez que eu estou num processo inflamatório generalizado no meu corpo está tentando cicatrizar tudo ali, então existe a chance. Então, para isso que eu tomo o medicamento antes mesmo de formar, né? Como se fosse preventivo. E medidas profiláticas, que eu também faço, né? Elevar os membros inferiores, então ficar com os membros para cima durante o dia, sempre que possível. Deambular de forma precoce, ou seja, 12:20 eu acordei da minha cirurgia. Foi mais ou menos umas 4 horas de cirurgia, 3 a 4 horas. 4 horas da tarde eu já estava levantando para ir no banheiro, né? Então, assim, hoje em dia, a gente sabe que o quanto mais cedo o paciente andar, quando a gente anda, a gente usa, né, a musculatura da panturrilha, que funciona como uma bomba para mandar esse sangue de volta para o coração e evitar aquela estase, né, aquele acúmulo de sangue nas pernas. E as meias elásticas compressivas, que eu também estou usando. Bom, agora vamos falar do câncer de pulmão. O câncer de pulmão, pessoal, a gente pode parecer longe da gente, mas, por exemplo, nos homens é o segundo maior câncer, né? Tipo de câncer, é o segundo tipo de câncer com maior incidência entre os homens. Claro, isso está associado ao tabagismo, né? Os homens fumam mais do que as mulheres. Então, sim, os homens morrem mais de câncer de traqueia, de brônquio e de pulmão do que as mulheres. Nas mulheres, eles só perdem para os cânceres de mama, colo e reto e colo do útero. Então, nas mulheres, claro, como o câncer de próstata, né, está para os homens, o câncer de mama está para as mulheres. Então, nós mulheres temos a maior prevalência na gente do câncer é o de mama, enquanto nos homens é o de próstata. E nos homens, o câncer de pulmão, o câncer de uma forma, né, do sistema respiratório de uma forma geral,
é o segundo que mais mata nos homens, né? O segundo tipo de câncer que mais mata nos homens e o quarto tipo de câncer que mais mata nas mulheres. Fatores de risco. O primeiro fator de risco, disparadamente, nós já falamos sobre isso em pneuma e vamos continuar falando isso até a disciplina acabar, é o câncer, é o tabagismo, né, gente? É o fumo. Pelo amor de Deus. Quem fuma tem 17 mais vezes, né? A chance dele é 17 vezes maior de ter câncer de pulmão do que o homem que não fuma. E a mulher que fuma, a chance dela ter câncer de pulmão é 11 vezes maior do que a mulher que não fuma. Gente, 17 vezes mais. Isso é muito grande. Então, assim, realmente, o tabagismo gera um monte de repercussão negativa para o seu corpo. Você vai morrer mais cedo se você não parar de fumar. A consequência é essa. Se você não tiver uma bronquiectasia, um enfisema, um câncer, alguma coisa você vai ter. Além disso, você não prejudica só você prejudica quem está ao seu redor, porque o fumo passivo também prejudica as pessoas, né? Então, o que é o fumo passivo? É a pessoa que não fuma, mas convive dentro de casa, dentro de um ambiente com as pessoas que fumam. Tanto que hoje, né, já virou lei aqui em Belo Horizonte, tudo, as pessoas não podem fumar em ambientes fechados. Para ela fumar, ela tem que ir para o ambiente externo. Existem alguns locais que tem o fumódromo, que é o espaço próprio e reservado só para os fumantes, porque eu não sou obrigada a estar num ambiente que uma pessoa está me colocando em risco, né? Então, hoje em dia, as pessoas não podem mais fumar em ambientes fechados. Ainda fazem isso? Fazem, mas não deveriam, por lei. Então, o fumante passivo, né, para o câncer de pulmão, quem fuma de forma passiva, ou seja, não fuma, mas cheira ali a fumaça de um parente ou de pessoas que fumam ali no ambiente de trabalho, enfim, é de 1,2 a 1,5 maior do que uma pessoa que não fuma e nem está exposto ao fumo passivo. Então, o ideal é isso, né? O ideal é não fumar e nem deixar que as pessoas perto de você fumem. E se ainda assim a pessoa insistir, você sair de perto, não ficar cheirando aquela fumaça. Exposição ocupacional, que é o quê? Quem trabalha, né? Trabalhadores expostos ao asbesto. O que é asbesto? O asbesto é um metal pesado que, tipo assim, por ele, as propriedades químicas, físicas dele são muito boas e, assim, ele tem uma resistência ao calor muito grande, ele é extremamente resistente. Então, ele é muito utilizado na construção civil, construção naval, freio de automóvel, alguns tecidos. Então, as pessoas que trabalham com esse material têm um risco, né, 4 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão. E tem também as pessoas que trabalham com outros metais pesados, arsênico, berílio, cádmio, clorometila éter, os hidrocarbonetos, gás mostarda, níquel, são outros tipos de substâncias que também, né, quando a pessoa usa aquilo ali de forma frequente e contínua, aumenta o risco de câncer de pulmão. A predisposição genética. Quem tem casos na família, principalmente pais que morreram, né, que tiveram já câncer de pulmão, você também tem 5 mais vezes chance de ter câncer de pulmão. Notem, pessoal, que nada é tanto quanto o tabagismo. Mesmo se o seu pai e a sua mãe morreu de câncer de pulmão, o seu risco não chega nem perto do risco de quem fuma. Se você fuma e tem risco genético, você é uma bomba relógio, né? Então, pelo menos pare de fumar, pelo amor de Deus. Quais são os tipos de câncer de pulmão, né? Ou CA. CA é a sigla que a gente usa para se referir a câncer, né? Adenocarcinoma, câncer de células escamosas, câncer de pequenas células e câncer de grandes células. O carcinoma de grandes células, pessoal, é um dos cânceres menos comuns, vamos dizer assim, né? Ele é 10% só dos casos de câncer. Muito associado ao tabagismo, então muito comum nos pacientes que fumam. E ele acontece nas grandes células do pulmão, que geralmente são as células mais centrais. Então, eles começam na região, né, um pouco mais externa, mas eles crescem em direção
a região interna do pulmão. E são cânceres que tendem a crescer muito rapidamente. Então, é aquele tipo de câncer que, geralmente, quando você descobre, ele já está muito avançado, ele já evoluiu e evolui muito rápido. Então, geralmente, é aquele tipo de câncer que a pessoa, quando descobre, não sobrevive mais muito tempo, ok? É o carcinoma de grandes células. Já o de pequenas células, ele, né, geralmente é em torno de 20% dos casos de câncer de pulmão. Ele tem um crescimento rápido também e tende a se espalhar também muito rapidamente. Então, ele também é um câncer que, geralmente, né, quando a gente descobre, ele já está avançado, o paciente também não tem mais muito tempo de vida. Ele é um tipo de câncer, esse câncer de pequenas células, ele cria os seus próprios hormônios dentro do corpo do indivíduo. E ele altera a química, né? Ele altera a fisiologia do corpo do ser humano. Então, ele é um câncer extremamente agressivo, pessoal. E embora seja de células pequenas, ou seja, ele começa muito pequenininho, essas células crescem muito rápido e criam uns tumores, uns nódulos tumorais gigantescos, absurdos, que às vezes podem tomar um lobo inteiro do pulmão. Então, esses cânceres de células, né, tanto das pequenas células quanto das grandes células, são cânceres extremamente agressivos. E eles correspondem a mais ou menos 30% dos tipos de câncer de pulmão que a gente tem. O câncer de células escamosas é em torno de 30% dos cânceres de pulmão, né? Então, a gente tem 30% lá das células, 10 e 20, né, das células pequenas e grandes, 30 agora das células escamosas. As células escamosas, elas geralmente estão ali, ó, nos brônquios, nos bronquíolos, nas regiões mais centrais do seu pulmão. Então, é um câncer das células escamosas do pulmão, por isso que é o carcinoma de células escamosas, e ele geralmente, então, também ocorre mais na região central, na região dos brônquios e dos bronquíolos. Geralmente, ele começa nos brônquios, e por começar, então, principalmente nessas vias aéreas centrais, o indivíduo começar a tossir sangue é um sintoma muito comum. Já, né, enquanto o carcinoma de células grandes e pequenas era um câncer extremamente agressivo e de evolução rápida, o carcinoma de células escamosas ele tem um crescimento lento. Então, ele é um tipo de câncer que ele não se espalha rapidamente. E, por fim, o adenocarcinoma. O adenocarcinoma é o mais comum. Então, se 60% dos tipos de câncer a gente já viu, né, que envolveu os cânceres de células escamosas, pequenas e grandes células, os outros 40% que falta é o mais comum. É o tipo de câncer mais comum que a gente tem, que é o adenocarcinoma. Geralmente, ele cresce, são bolinhas, tá? Geralmente, então, são nódulozinhos que se desenvolvem nas periferias do pulmão. Então, olha lá, fica aqui, ele fica mais na periferia. Só que essas bolinhas, pessoal, elas crescem rápido. Então, daqui a pouco, o seu pulmão já tá cheio de bolinhas. Então, ele metastatiza muito fácil, né? Ele se espalha muito fácil. A metástase no câncer é isso, é ele se espalhar, né? Então, ele se espalha muito fácil. Então, embora sejam, né, nódulozinhos pequenos, daqui a pouco eu já tenho várias pequenas bolinhas pelo pulmão inteiro, afetando, claro, a função pulmonar. Não se sabe ainda por quê, mas acredita-se que seja por questões hormonais, ele se desenvolve mais comumente em mulheres do que em homens. Quais são as manifestações locais? A tosse, né, que a gente já viu, principalmente no câncer de células escamosas, né, a tosse com sangue, hemoptise também, né, que é a perda de sangue pelo nariz, dor torácica, dispneia e os sibilos, né? Sibilos, principalmente nesses pacientes também que têm o câncer mais nas regiões centrais, afetando os brônquios, porque o tumor está crescendo e está obstruindo a passagem do ar, por isso que dá esse assoviozinho. A dispneia, claro, eu tenho uma célula crescendo e comprimindo o meu pulmão, então sim, vai afetar disfuncionalmente o seu pulmão, você vai ter falta de ar, e a dor torácica, claro, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui um paciente com um power nódulo, aqui um paciente com vários pequenos nódulos, tá certo? Esse paciente aqui, possivelmente, pode ser um paciente de células escamosas. Esse aqui, muito provavelmente, é um adenocarcinoma.
Aqui mostrando, olha lá, ó, não tão bonitinha as bolinhas, mas eu consigo ver uma bolinha aqui, eu consigo ver, ó, vários nódulozinhos, tá certo? Também é um paciente com adenocarcinoma bilateral. Aqui, paciente, aqui, pessoal, é na tomografia computadorizada. Então, eu tenho aqui, né, um tumor e tenho aqui, então, o tumor, tá certo? O nódulo tumoral. Aqui, de novo, comparando, esse é o mesmo paciente, aqui no raio-x e aqui na tomografia, vários carcinomas, né, já é um adenocarcinoma avançado, e aqui também, né, de acordo com o corte que faz, a gente já tem vários tumorzinhos já. Qual que é o tratamento? Bom, é câncer, né? Então, a gente pode ter a quimioterapia ou a radioterapia. A quimioterapia, que é a utilização de... A rádio é muito mais raro, tá, pessoal? A quimioterapia é o mais comum por causa de ser câncer de pulmão. A quimioterapia, então, é o uso de químicos, né? De quimiofármacos, de medicamentos. Ou, se não for o suficiente, pode fazer a ressecção cirúrgica, que é o quê? A retirada. Retirar o quê? Ou você retira só uma partezinha, depende do tanto que já foi acometido. Se for uma parte pequena, eu faço uma ressecção parcial. Se um lobo inteiro do pulmão já foi acometido, eu faço uma lobectomia, que é a retirada do lobo inteiro. E se já comprometeu um pulmão inteiro, eu faço uma pneumonectomia, que é a retirada inteira do pulmão. E o paciente sobrevive, Kênia? Sobrevive. Ele é capaz de sobreviver apenas com um pulmão. E por fim, então, pessoal, a insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória, né, que a gente chama de insuficiência respiratória aguda, vai precisar que a gente lembre lá da fisiologia, né, de algumas coisas que vocês já viram lá atrás, sobre pH do sangue, concentração de gás carbônico, de oxigênio, de bicarbonato, a gasometria que a gente faz e tudo. O que é, então, insuficiência respiratória? O próprio nome diz. A respiração está insuficiente. Então, é uma incapacidade do sistema respiratório em manter a ventilação e ou oxigenação do paciente. Ou seja, o sistema respiratório não está conseguindo ventilar, colocar, fornecer oxigênio suficiente para a demanda para a demanda metabólica desse paciente. Quais são os 2 critérios para eu falar que o paciente está com insuficiência respiratória? Primeiro, a pressão de oxigênio tem que estar abaixo de 50 miligramas de mercúrio, ou a de gás carbônico tem que estar acima de 50, né? Então, lembra, ou a de oxigênio tem que estar muito baixa, ou a pressão de gás carbônico, tem que estar muito alta. Além disso, eu também tenho que ter uma alteração do pH. O paciente, por exemplo, que tem um pH menor que 7,35, é um paciente que está em acidose, não é um pH baixo, não é um pH ácido. Então, a presença de acidose, ela obrigatoriamente tem que ter alteração do pH e, obviamente, também vai ter a alteração aqui da pressão de oxigênio ou de gás carbônico, que é o que a gente chama, né, de insuficiência respiratória aguda. Como que, Kênia, eu identifico que esse paciente está com uma insuficiência respiratória aguda, né? Ou seja, tem algum problema respiratório ou metabólico no sangue que está levando a essa descompensação de pH, de oxigênio, de gás carbônico. Através de um exame, que é extremamente doloroso, né? Que é a gasometria arterial. Quando a gente tira sangue, pessoal, quando a gente vai fazer exame de sangue e tudo, a gente pega as nossas veias, né? As veias que são mais superficiais, dá aquela picadinha, tira seu sangue quando você vai doar sangue, etc. Já a gasometria, você não pode pegar na artéria, na veia, você tem que pegar na artéria, porque a gente quer saber como que está esse sangue que está chegando nos tecidos, que vai oxigenar os tecidos. Então, eu preciso do sangue arterial. Então, a gasometria é uma agulha mais grossa que vai profundamente no seu braço, porque vai chegar lá na artéria, as artérias são mais profundas, para fazer as medidas dos gases no sangue. Por isso que chama gasometria, gaso de gás e metria de medida, de análise. Então, é medir a quantidade de gás dentro do seu sangue arterial.
então, né? Então, a gasometria é isso, é avaliar esse estado ácido básico do organismo. E eu preciso, então, observar sempre 3 parâmetros, 3 importantes parâmetros que eu observo na gasometria, né? 3 quantidades aí de 3 substâncias, vamos colocar assim. O que eu observo? Primeira coisa que eu preciso observar é o pH do sangue, a pressão de gás carbônico e o bicarbonato, que é esse HCO3-, né? O HCO3- é o bicarbonato, PCO2 é a pressão de gás carbônico, e o pH, que é o pH, né, do sangue, que está indicando se ele está mais ácido ou se ele está mais básico. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é o pH. O pH, então, ele vai falar sobre nível de acidez, não é isso? pH baixo é ácido, pH alto é base, tá certo? É alcalose. Então, alcalose é a mesma coisa de base, né? E ácido é quando o pH é mais baixo. Então, o pH, ele determina isso, o nível de acidez sanguínea. O que é um valor de normalidade do pH do sangue? O pH do sangue, ele tem que sempre estar entre 7,35 e 7,45. Se ele está abaixo de 7,35, ou seja, se o pH está baixo, ele está ácido. O sangue está com uma acidose. Se o pH está acima de 7,45, está uma base, né? Tá uma alcalose. O sangue está com uma alcalose. Mas, Kênia, como que fica ácido o meu sangue? Por que de repente o sangue fica ácido? O principal ácido que a gente tem no corpo é o ácido carbônico, que é proveniente do ácido carbônico. O gás carbônico, quando ele entra em contato com a água, então aqui, ó, o gás, para lá da química, o gás carbônico, quando ele entra em contato com a água, ele pode formar um ácido, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico que é o responsável, então, por diminuir o pH do sangue, ou seja, aumentar a acidose do sangue. O grande problema é que esse ácido ele é extremamente instável. O que é instável? Rapidinho ele sai dessa forma. Ele é muito instável. Rapidinho ele perde um H+, e vira HCO3-. O que é HCO3-? É o bicarbonato, que já é uma base. Então, eu preciso de ter um equilíbrio do CO2 dentro do seu corpo para que ele não fique, né, para que ele não forme ácido demais e nem para que ele se desmembrane, né, nem para que ele se quebre, né, e forme a base, que é o bicarbonato HCO3-. Então, como eu disse para vocês, né, o pH está lá entre 7,35 e 7,45. A segunda coisa que a gente precisa observar na gasometria é a pressão de gás carbônico. O gás carbônico, na verdade, é que pode levar a essa acidez ou a essa basicidade. Por quê? Porque se o CO2 virar o ácido, vai ficar um pH mais ácido. Se o CO2 virar o ácido e rapidamente virar o bicarbonato, a base, aí eu vou ter uma maior basicidade. Então, o CO2 é um dos grandes principais dessa acidose ou dessa alcalose quando a causa é respiratória. Quanto que a pressão de CO2 precisa ficar no nosso corpo? Entre 35 e 45 miligramas de mercúrio. Se ficar menos que 35, ou seja, se ficar pouco CO2, não é o CO2 que forma o ácido? Então, se eu tiver pouco ácido, fica uma base, fica uma alcalose respiratória. Já se eu tiver acima de 45, não é o CO2 que forma o ácido? Então, se tiver muito, ele vai formar o ácido e o indivíduo vai ter uma acidose respiratória. E o terceiro, então, que a gente observa na gasometria, que eu falei para vocês, é o bicarbonato, que é um produto do ácido quando o ácido se quebra. Então, o bicarbonato, ele é um grande responsável pela alteração do sangue metabólica. Então, olha só, quando eu coloco gás carbônico para dentro demais ou para fora demais, eu vou ter um problema respiratório. Quando eu não faço isso, eu nem coloquei para dentro demais, nem para fora demais, simplesmente teve uma alteração dentro do meu organismo, que foi do meu metabolismo.
eu chamo essa alteração, então, de metabólica. Então, a gente vai ver que a gente pode ter acidose e alcalose respiratória e acidose ou alcalose metabólica. Quando a acidose ou alcalose, o problema for uma alteração na pressão de gás carbônico, vai ser respiratória. Quando o problema for uma alteração na concentração de bicarbonato de sódio, o problema vai ser metabólico, ok? Quais são os valores de referência, então, do bicarbonato? 22 a 28. Abaixo de 22, o bicarbonato não é uma base? Se ele é uma base, e se tiver muito pouca base, o ambiente, então, vai ficar ácido. E se ele é uma base e acima de 28, então, ou seja, se tiver muita base, o ambiente vai ficar, então, em alcalose. E aí, agora, pessoal, alguns exemplos só para a gente se situar. Eu falei para vocês, na verdade, daqui tá aqui, ó, o valor de referência do pH é de 7,35 a 7,45, não é isso? O pH aqui está acima. Se o pH está acima, significa que está básico, significa que eu tenho uma alcalose. Vou olhar para a pressão de gás carbônico. O valor de referência é 35 a 45, tá 28. O gás carbônico não é o que me dá o ácido? Se ele está baixo, né, porque está abaixo do limite, ele não está me dando o ácido. Então, de novo, né, significa que o ambiente está mais básico, está mais em alcalose. O bicarbonato está dentro do valor de referência. Então, se o problema está na pressão de gás carbônico, o pH sempre vai estar alterado, viu, pessoal? Por quê? O pH se altera ou pelo CO2, que é o ácido, ou pelo HCO3, que é a base. Nesse caso, o HCO3 não mudou. Quem mudou foi o gás carbônico. Se o gás carbônico é que mudou, e a gente viu que o pH está para mais, que eu tenho menos ácido do que eu deveria, porque eu deveria ter pelo menos 35 e eu tenho 28, é uma alcalose. E a alcalose, ela é respiratória, porque o problema foi no gás carbônico, tá certo? Quais são as possíveis causas de alcalose respiratória? Ventilação mecânica excessiva, né? Quando o paciente ventila demais, hiperventila. Febre elevada, que tende também a aumentar a frequência respiratória. Bacteremia, insuficiência hepática e hipertireoidismo. Agora, olha esse paciente aqui, ó. O pH, que tem que estar entre 7,35 e 7,45, tá 7,22. Agora, o pH tá baixo. Se o pH tá baixo, eu tenho uma acidose, não é isso? Agora, eu vou olhar para o gás carbônico e para o bicarbonato, para ver quem que tá alterado. Se for o bicarbonato, é respiratório. Se for o gás carbônico, desculpa, é respiratório. Se for o bicarbonato, é metabólico. Pressão de CO2 que é ideal, 35 a 45, e tá quanto? 53. Significa, então, que o CO2, que é ácido, né, tem muito ácido, que concorda com o pH, que também tá ácido. O bicarbonato, olha lá, ó, tá dentro do valor de referência, 22 a 28, ele tá 24. Então, o pH me fala que é uma acidose, e a pressão de CO2 me fala que é uma acidose respiratória. Porque quando a alteração, de novo, né, é no gás carbônico, a acidose ou alcalose, né, o problema é respiratório. Então, esse paciente tem uma acidose respiratória. Causas possíveis: depressão, né, do centro respiratório, o paciente respira mais devagar, obstrução do trato respiratório, doenças pulmonares, doenças neuromusculares, todas, pessoal, que vão levar a uma redução da frequência respiratória, que é o contrário da alcalose, que é tudo que vai aumentar a frequência respiratória. Agora, olha esse paciente aqui, ó, 7,23. Se o pH tá baixo, né, abaixo do limite, de novo, é uma acidose. Agora, eu vou olhar para um dos dois. Se o problema for no CO2, é respiratório. Se o problema for no bicarbonato, é metabólico. Vou olhar para a pressão de CO2, 38. Tá dentro do limite. Então, o problema não é aqui. Quando eu olho para o bicarbonato, ele tá abaixo. Bicarbonato é base, não é? Se tem pouca base, porque ele tá abaixo, significa que o meio tá ácido. E o pH me fala isso mesmo. O pH me fala que o meio tá ácido. Tá abaixo do pH que deveria. E se a alteração
é no bicarbonato e não no CO2, eu tenho uma acidose metabólica agora. Causas possíveis: cetoacidose diabética, insuficiência renal, diarreia grave, ingestão de silicatos, salicilatos e jejum prolongado. E penúltimo, olha esse pH, acima do limite. Então, o paciente agora está básico, né? Ele tem uma alcalose. Vou olhar para os dois para ver se o problema é respiratório ou metabólico. A pressão de CO2 está dentro, né? 41 está dentro do limite. Quando eu olho para o bicarbonato, é 37, está acima. Se o bicarbonato, que é base, está acima de 28, né? Está muito básico esse ambiente. E o próprio pH diz isso, porque está acima mesmo o pH. Então, e a alteração é no bicarbonato. Então, ele está com uma alcalose metabólica. Causas possíveis: estenose pilórica, vômitos, uso excessivo de diuréticos e redução da ingesta de potássio. Agora, olha esse paciente aqui, olha. O pH está 7,8. Quando eu olho para... Ou seja, está ácido, né? Está abaixo, está ácido. Quando eu olho para a pressão de CO2, está alterada, porque o limite é 45 e ele tem 50. Ou seja, eu tenho mais ácido, né? Que o CO2 é ácido, indicando a acidose. Mas quando eu olho agora aqui para o bicarbonato, ele também está alterado, olha lá, ele está abaixo. Ele é base. Se ele está abaixo do limite, é porque o ambiente está muito ácido mesmo. Ele tem alteração tanto do PCO2 quanto do bicarbonato. Ele tem o que a gente chama de acidose mista. Ela é tanto respiratória quanto metabólica. Ela é por uma alteração tanto no gás carbônico quanto no bicarbonato. Aqui agora é um paciente que tem tanto uma alteração no PCO2 aqui, ó, que está abaixo. Se tem menos ácido, tá alcalose. E o pH me fala isso mesmo, olha lá, porque o pH tá alto, tá acima de 7,45 e a base tá 32. O bicarbonato não é base? Também tá além do limite. Tudo aqui tá me indicando que o ambiente tá muito alcalótico, muito básico. Mudou tanto o CO2 quanto o bicarbonato. Isso é uma alcalose mista. Como que eu faço o diagnóstico, então, do paciente com insuficiência aguda respiratória? A primeira coisa, ele me fala isso, né? É um quadro clínico. Então, ele vai ter falta de ar, ele vai ficar com cianose, né? Que é a falta de oxigenação nas periferias, as pontinhas dos dedos ficam arroxeadas, a boca. A gasometria arterial, claro, que é o exame que a gente acabou de falar, ela vai definir o grau de insuficiência respiratória e ela vai me falar se é uma alcalose respiratória, se é uma alcalose mista, se é uma alcalose metabólica e etc. E medidas adicionais. Eu posso fazer, por exemplo, um raio-x de tórax para ver se o indivíduo tem alguma outra pneumopatia e etc. E o tratamento, então, na gasometria, né, inicial, que serve para diagnosticar o tipo de insuficiência respiratória e monitorar o paciente. Então, a gasometria ela também serve como um tratamento, porque eu vou monitorando e eu vou vendo se os padrões estão se normalizando. A oxigenoterapia, que pode ser tanto pelo catéter, né, aquele catéterzinho, como pela máscara. A intubação orotraqueal, que aí é quando vai intubar mesmo o paciente. Geralmente, na presença de desconforto, taquipneia, o indivíduo não está conseguindo respirar mesmo direito. Então, a gente intuba. A gente não, porque eu não intubo, né, gente? E o objetivo também é reduzir o trabalho respiratório e o paciente pode ser intubado ligado a um ventilador mecânico. O ventilador mecânico, como o próprio nome diz, ele ventila mecanicamente o indivíduo, ele bombeia ar para dentro do indivíduo, para manter os alvéolos abertos e evitar grandes volumes correntes, ou seja, evitar que esse indivíduo comece a querer puxar o ar demais e hiperventilar. A gente programa o ventilador, né, falando a frequência respiratória que a gente quer e o tanto de volume de oxigênio que deve entrar. E aí esse volume corrente aqui é controlado pela máquina, pelo ventilador mecânico. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilos, tranquilíssimos?
Que bom. Deixa eu parar aqui então a gravação.